Olá, eu sou a professora Vanessa Carvalho, especialista em Direito Processual Civil, e através desse nosso canal Descomplicando o Direito, eu vou tratar hoje de métodos adequados de solução de conflito, em especial de arbitragem, o instituto que está disposto na Lei 9.307 de 96. Vamos começar falando do conceito de arbitragem. A arbitragem é um procedimento que visa solucionar conflito das mais variadas áreas, desde que envolvam patrimônio e o que o objeto do conflito seja negociável, traduzindo em palavras jurídicas, direitos patrimoniais disponíveis. E que hoje, após a promulgação da Lei de Arbitragem, 9.307 de 96, possui a mesma validade de um processo judicial. A sentença proferida por um árbitro, que é o juiz privado, ela tem a mesma validade da sentença proferida pelo juiz estatal. Ambas possuem natureza de título executivo judicial. Como a gente falou, a previsão legal está na Lei 9.307 de 96, então vou ler rapidinho para vocês o primeiro e o segundo artigo. O artigo 1º da lei diz: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. A autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. O artigo 2º da lei diz que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. E o parágrafo 1º do artigo 2º diz que poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja uma violação dos bons costumes e a ordem pública. Então vamos falar dos tipos e modalidades de arbitragem. A gente tem a que chama de arbitragem ad hoc e a arbitragem institucional. Vamos começar a falar de arbitragem institucional ou administrada. O procedimento arbitral segue as regras estipuladas por uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Instituição essa que será totalmente responsável por administrar o procedimento arbitral. Na arbitragem ad hoc, o procedimento segue disposições fixadas pelas partes, ou o procedimento é determinado pelo árbitro, nascendo muitas das vezes da escolha efetuada livremente pelas partes através de um compromisso arbitral que é firmado no caso da existência de um litígio. O que é convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem é esse instrumento pelo qual as partes manifestam a vontade de suprimir o poder judiciário da apreciação do mérito de um litígio que envolva direito patrimonial disponível e entrega esse litígio a um juiz, a um árbitro escolhido por elas, uma pessoa altamente técnica naquele assunto específico. A convenção de arbitragem é, na verdade, um gênero, do qual as espécies são cláusula compromissória e compromisso arbitral. Vamos começar a falar de cláusula compromissória? Ela é uma convenção pelo meio do qual as partes de um contrato comprometem-se a se submeter à arbitragem todos os litígios que possam vir a surgir relativos àquele contrato, e esse conceito está no artigo 4º da Lei de Arbitragem. Assim, essa cláusula compromissória ela é anterior ao surgimento do conflito entre as partes. Já pactuam antes a adoção da arbitragem para soluções de eventuais litígios, ou seja, litígios que ainda acontecerão. Essa forma de arbitragem ela pode contar com uma cláusula de um contrato entre as partes sobre outro objeto ou construir um contrato autônomo de arbitragem. Após o conflito surgir, mesmo não havendo essa cláusula contratual prévia, as partes também podem optar pela arbitragem, bastando realizar um compromisso arbitral, ou seja, um acordo para encaminhar a disputa para a arbitragem. A cláusula compromissória e o compromisso arbitral são espécies do gênero convenção de arbitragem, como nós falamos. Então, esse compromisso arbitral é essa convenção pelo meio do qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. O compromisso arbitral judicial, ele celebra-se por termo nos autos, perante o juiz ou o tribunal onde está correndo a demanda. Já o compromisso arbitral extrajudicial é celebrado por um instrumento, um escrito particular assinado por duas testemunhas ou por um instrumento público. O artigo 9 da Lei de Arbitragem trata desse assunto. Então a gente percebe que, diferente da cláusula arbitral, o compromisso surge quando há um litígio já pendente, podendo ser instruído inclusive nos próprios autos de um processo judicial em que as partes estejam litigando.
Falar de decisão arbitral é importante a gente falar dessa figura que é como se fosse o juiz, é o árbitro, né? O árbitro é essa terceira pessoa de confiança das partes, escolhida por elas para conduzir a solução do conflito. O árbitro ele não precisa ter uma formação jurídica, isso está lá no artigo 13 da lei. As partes podem escolher o árbitro de acordo com as especialidades técnicas que sejam mais úteis para a solução daquela questão no caso concreto. Quais são as vantagens, né, da arbitragem, do procedimento? No procedimento do juízo arbitral, são sempre respeitados os princípios do contraditório, da igualdade, da imparcialidade, do livre convencimento. As partes podem postular por intermédio de advogado, respeitando sempre a faculdade de designar um representante ou um assistente no processo arbitral. A instrução do juízo arbitral, como é que funciona? O juízo arbitral ele deve ser instruído pelas partes, por meio da cláusula ou compromisso arbitral, conforme a gente já falou. Não havendo um acordo prévio sobre a formação da arbitragem, a parte interessada ela pode manifestar a outra parte a sua intenção de dar início à arbitragem. Isso pode ser por via postal ou qualquer outro meio de comunicação mediante a comprovação do recebimento, convocando para dia, hora, lugar certo, firmar o compromisso arbitral se for de interesse, né? O não comparecimento da parte convocada ou comparecendo ela se recusando a firmar o compromisso arbitral, poderá outra parte propor a demanda perante o órgão do Poder Judiciário, que originalmente é o competente para julgar a causa, está lá no artigo 6º da Lei de Arbitragem. Existindo essa cláusula compromissória e havendo uma resistência quanto à instituição da arbitragem, a parte interessada pode requerer a citação da outra parte comparecer em juízo a fim de lavrar o compromisso, designando um juiz uma audiência especial para essa finalidade. E as partes, quando chegam nessa audiência, o juiz tenta previamente a conciliação acerca do litígio e, não obtendo sucesso, o juiz conduz as partes à celebração de um acordo de compromisso arbitral. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, o juiz vai decidir, após ouvir o réu, sobre o conteúdo da própria audiência, os prazos, respeitando todas as disposições da cláusula compromissória. Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitro, o juiz, ouvido as partes, pode nomear um árbitro único para a solução daquele litígio. E se a ausência for do autor, nessa audiência, sem um motivo justo, essa audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral vai importar a extinção do processo sem julgamento do mérito. E não comparecendo o réu a essa audiência, vai caber ao juiz, ouvido o autor, estatuir a respeito do conteúdo do compromisso e nomear um árbitro único. A sentença que julgar procedente o pedido vai valer como compromisso arbitral, que está lá no artigo 7º da Lei de Arbitragem. Como é que funciona essa questão da aceitação do árbitro, O árbitro ele deve aceitar essa nomeação, para que o juízo arbitral se instale. Então, cabe ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade, eficácia dessa convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Essa é a chamada competência da competência, uma vez que o árbitro tem competência para se decidir se ele é competente ou não para solucionar aquele litígio, Então, se tratando de um compromisso arbitral, ele será extinto se qualquer um dos árbitros escolhidos pelas partes se recusar do ofício antes de aceitar a nomeação. Como é que funciona a conciliação das partes no juízo arbitral? Compete ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no início do procedimento, tentar a conciliação das partes conforme o artigo 21 da lei. Havendo um acordo, o árbitro vai homologá-lo através da sentença, extinguindo o processo com julgamento do mérito e valendo essa decisão como título executivo judicial. Você pode me perguntar assim, Vanessa, a possibilidade de medidas cautelares nesse procedimento? Olha, havendo necessidade de medidas coercitivas ou cautelares, os árbitros poderão solicitar ao órgão do Poder Judiciário, que seria originalmente competente para julgar a causa. E o objeto, o que vem de importante nesse procedimento arbitral é a sentença arbitral, essa decisão proferida num prazo estipulado pelas partes. Se não tiver sido convencionado, o prazo para apresentação da sentença é de 6 meses, contando da instrução da arbitragem ou da substituição do árbitro. As partes e os árbitros de comum acordo podem prorrogar esse prazo estipulado, está lá no artigo 23 da lei. E a decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em um documento escrito. Quando forem vários árbitros, a decisão tomada será por maioria, e não havendo um acordo majoritário, vai prevalecer o voto do presidente do tribunal arbitral. O árbitro que divergir da maioria pode, querendo, declarar seu voto em separado, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 24 da Lei de Arbitragem. Qual é a natureza jurídica dessa sentença arbitral?
Conforme o próprio Código de Processo Civil, artigo 515, inciso 7, a sentença arbitral é um título executivo judicial. Pode a parte interessada pedir diretamente o seu cumprimento no Poder Judiciário, isso está disposto lá no artigo 523 do CPC. O STJ, por exemplo, em reiteradas decisões, protege a jurisdição e a competência dos árbitros para decidir determinadas causas. O princípio da competência, por exemplo, como a gente já falou, que está no artigo 8º da Lei de Arbitragem. Uma vez escolhida a opção pela via arbitral, o judiciário só pode apreciar a decisão após a sentença arbitral e de forma limitada através de uma eventual ação anulatória de sentença arbitral. Um ponto importante quando fala de arbitragem, é importante falar também da arbitragem no direito do consumidor. Ela é permitida pela jurisprudência, apesar de haver uma vedação expressa no artigo 51, inciso 7 do Código de Defesa do Consumidor. Mas somente pode acontecer por iniciativa do próprio consumidor e por um compromisso arbitral. Se houver previsão da cláusula compromissória em um contrato de adesão, o consumidor pode buscar o deslinde da questão no Poder Judiciário, se assim ele desejar. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.